Sejam todos muito bem-vindos, bom dia! Hoje mais um Quarta com Café, esse espaço que nós temos aqui todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã, para conversas sobre carreira, liderança, crescimento, com mais consistência e, claro, com direção prática. E hoje vamos falar sobre algo que muitas empresas ignoram, até que o problema começa a ficar grande demais, se torna um monstro, que são o quê? As relações. Porque muitas vezes o problema não começa no resultado, começa na forma como as pessoas se comunicam, ocupam seus papéis e sustentam as relações dentro das organizações. E veja, para esse papo delicioso, eu trouxe alguém que une visão técnica, organizacional e humana. Ana Paula Brito é engenheira civil, especialista em gestão de contratos, licitações e gerenciamento de projetos, com forte atuação em governança, planejamento e alinhamento organizacional. O que me chama de fato a atenção no trabalho dela é justamente a capacidade que ela tem de enxergar processos e contratos não de forma isolada. E isso nós vamos falar bastante sobre aqui hoje. Eles dependem diretamente de como acontecem essas relações dentro das empresas. Minha convidada já está aqui. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Deixa eu chamá-la aqui, porque temos muito o que conversar no programa de hoje. E você que está chegando agora, pede para funcionar para você no seu dia a dia, na empresa onde você trabalha. Então, não fique de fora. Peraí, que quando entra alguém, eu sempre tenho que ajustar minha câmera. Bom dia, amiga. Tudo bem? Dia, tudo bem e você? Tudo jóia. Ó, a gente aqui já começa assim, ó. Eu fiz uma apresentação formal, mas eu quero saber Ah, de você quem é Ana Paula Brito. ai, gente, quem é Ana Paula Brito? Peraí, deixa eu me organizar aqui, colocar esse telefone num lugar um pouquinho mais alto, só para não ficar ruim. Vamos lá. Tá bom aí desse jeito? Tá ótimo. Aí, ó. Pronto. Ficou uma Então, vamos maravilha. lá. Primeiro, né, eu queria agradecer, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com você. Muito obrigada aí pelo convite. Eu fiquei bem feliz, mais empolgada ainda com o tema, né? Porque falar sobre as relações, falar sobre gestão é sempre muito importante, né? De fato, é uma coisa que eu acredito profundamente, sabe? As empresas, elas são realmente feitas de pessoas e as pessoas, elas impactam diretamente os resultados. Então, eu acho que é um tema super importante aí. Você Delícia, é sabe isso muito mesmo. bem, né? Amiga, antes da gente começar no nosso assunto, eu queria que você me contasse, e para que a audiência aqui soubesse, como que você me conheceu. Ai, como eu te conheci, então, Vamos é ver um se você fato bem lembra. que eu lembro, e é um fato muito interessante que ele conecta com o que a gente vai falar aqui hoje. Legal. Na época que a gente se conheceu, foi uma época que eu estava muito desmotivada com a área empresarial, então eu resolvi dar um tempo. Eu resolvi dar um tempo de trabalhar realmente em empresas e fui para o mundo. E aí, em uma dessas idas, eu comecei a fazer trabalhos voluntários, né? E aí, em Uhum. uma dessas idas minhas, eu te conheci no Protagon, né? E foi muito legal, gente, porque o Jorge super sério ali, né? Concentrado, fazendo. É. E assim, foi uma conexão super genuína, foi muito legal mesmo, assim, foi bem interessante, né? E parecia que a gente já se conhecia há anos, e aí te conheci, virei amiga da filha, e estamos aí juntos depois de quantos anos? Isso aí agora me pegou, 6 anos? Olha, faz tempo, viu? Não Nossa. sei não. Eu sou muito ruim para essa cronologia de tempo passado, inclusive. E ó, para quem não conhece, Protagon é um evento, né, de desenvolvimento humano, uma imersão que nós ficamos 3 dias imersos ali fazendo, né, recebendo conteúdo, fazendo dinâmicas. E a gente se conheceu lá, trabalhando, né, como staffing ali desse evento. E de verdade, assim, hoje a Ana é uma amiga querida, é uma amiga da família. Meus filhos amam a Ana.
mas além disso, né, a Ana é uma profissional excelente. Então, como todos nós, e como sempre eu digo aqui, nós precisamos cada vez mais entender como unificar, como juntar, como gerir todas as áreas da nossa vida, porque não existe esse negócio de ficar separando pedacinhos, né? E, enfim. Bom, vamos entrar no nosso tema, porque de verdade eu estou muito curioso para saber aqui, eu tenho um monte de perguntas para fazer, e esse negócio é uma coisa que a gente vê cada vez mais se tornando importante, né? Por trás de tudo ali dentro das empresas, o que a gente percebe é que no fundo, o que funciona são as boas relações, sejam elas comerciais, sejam elas, né, empregado e empregador, sejam elas entre as pessoas que trabalham, entre as equipes. Então, Ana, eu queria entender de você em que momento dessa sua trajetória você começou a perceber que muitos desses problemas que a gente vê no dia a dia nas empresas, eles não começam no processo, não estão ali no dia a dia, no sentido do que é para ser feito, mas sim nas relações. Onde que você, sabe quando cai aquela ficha, você falou, tô achando que é aqui. Tô achando que esse negócio aqui não é isso que a gente está enxergando, não. Quando que foi isso? Você lembra mais ou menos? Então, eu comecei a observar um padrão, né? Tipo, eu acho que uma coisa que atrapalha muito as pessoas é a questão do ego. É quando as pessoas elas não sabem ali diferenciar realmente o pessoal do profissional, né? Levam tudo para o lado pessoal. E liderança que vive apagando incêndio. Isso aí é uma coisa que realmente me incomodava muito. E, por exemplo, nesse processo, quando as relações elas não estavam saudáveis, sabe? A empresa ela Uhum. começava a funcionar no modo de sobrevivência. Então a gente estava sempre apagando incêndio, sempre apagando incêndio. Não conseguia de verdade assim planejar, não dando às pessoas aquele tempo que elas precisam para poder executar, porque às vezes a gente brinca, a gente às vezes fala que a empresa ela não é instituição de caridade, né? Ela precisa ali de um processo porque o dinheiro ele tem que entrar. E aí eles querem tudo para ontem, rápido, rápido, e são decisões muito estratégicas que demandam tempo. E aí, como a gente não tem um estudo prévio, um planejamento bem feito, é modo apagar incêndio. Então, assim, é o que dá no menor prazo, no menor tempo. E aí eu enxerguei um padrão gigantesco nisso, sabe? Aí as pessoas, o que acontece com elas? Elas param de colaborar e começam a se proteger. E aí o conflito. Ô, Ana, eu tô besta aqui. Eu fiz uma pergunta, já veio umas 5 coisas aqui para a gente comentar. Uma coisa principal, né, que a gente tem que tomar cuidado e entender que empresas são negócios. Então, elas foram Exato. criadas para dar resultado, para gerar lucro, né? Para nenhuma empresa sobrevive se ela não estiver saudável, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto interessante que você já trouxe aqui para a gente levar aí no nosso papo. Outra coisa que você trouxe que eu achei muito interessante é que você conseguiu observar que existiam alguns padrões, né? Nós vamos falar um pouco disso, porque assim, se a gente começa a perceber que existem padrões, a gente começa a perceber também que ao analisar esses padrões, a gente consegue entender as causas e começar, inclusive, a ter soluções. Isso é muito legal. Outra coisa que você falou que esse sim me deixou preocupado, né? Que você falou que quando as pessoas que trabalham nas empresas percebem que existe uma cobrança muito grande, que não tem liberdade para fazer, né, as coisas no tempo que seria necessário, que essa relação não está sendo positiva, elas começam a se proteger, Sim. né? E aí depois a gente pode até falar sobre isso, né? Porque a gente está acostumado a falar muito mal das empresas, né? No sentido que a empresa faz isso, a empresa faz aquilo. Só que, Ana, eu queria que você me falasse como que funciona uma relação, né? Entre empresa, colaborador, entre marido e mulher, porque eu acho que isso é importante e você conhece muito bem a questão sistêmica, porque senão a gente já vai entrar num papo pendendo para um lado, né? Ou seja, as Sim. empresas não sabem dar espaço ou pendendo para o outro, dizendo que os funcionários, né, os colaboradores também não entendem o lado da empresa. Então, como é que funciona aquela lei, né? Eu vou deixar você falar da relação. Como é que a gente entende que uma relação é saudável?
Então, no caso das empresas, como que essa relação é saudável? E no caso, para isso que existem os contratos, né? A Uhum. gente precisa ter tudo bem estabelecido, pré-estabelecido ali. O contrato vai dar um para seguir ali. É claro que a maioria, praticamente eu posso até dizer que 100%, apesar de ter o contrato, muitas coisas não acontecem conforme está escrito ali, porque essa é a realidade de uma operação de grandes empresas. Uhum. Existem surpresas, tem interfaces ali operacionais e você não consegue, de fato, em alguns momentos, trabalhar da forma que está escrita no contrato. E aí ele vai te direcionar. E muitas vezes ali está escrito que, em caso de alguma divergência, a gente precisa tratar isso. E aí vai ser negociado, vai ser conversado. Assim como na nossa relação com a parte de gestão, sabe? Os papéis têm que estar muito bem estabelecidos. O que eu faço? Para que eu recebo? Porque de repente você está entrando em um item que não realmente a palavra pode parecer grosseira, mas é dessa forma, não é da sua conta. Uhum. Você está entrando um pedaço que ele não é seu, não é para você olhar, não cabe a você olhar aquilo, sabe? Sim. Então, é onde a gente fala como que empresa desestrutura. É quando a gente começa a contratar as pessoas não por competência, Isso acontece muito, né? acontece demais. E aí você vai ver, de repente está fazendo tudo errado e uma pessoa extremamente competente tá ali pronta para te apoiar e muitas vezes a gente fala que as organizações elas não querem, porque elas não querem olhar para aquilo, sabe? E esse aí, esse é o custo, tipo assim, o custo invisível de não tratar essas questões. Ele existe e ele é muito grande. As empresas, elas tentam medir, foi o que você falou da questão do dinheiro, né? Uhum. Elas medem só por dinheiro que entra e esquece do custo emocional. Sim. Não, quando você fala de contratos, né, vamos dizer assim, que é colocar no papel aquilo que a gente entende que vai ser né, a lei do equilíbrio. Então, assim, quando eu contrato alguém, ou a empresa contrata alguém, né, ela vai oferecer alguma coisa para essa pessoa, só que essa pessoa ela também precisa oferecer alguma coisa para essa empresa. E essa relação ela precisa ter um equilíbrio. Quando você lá no início falou que a empresa começa a exigir, pedir, fazer, não sei o quê, provavelmente são coisas que estão além desse contrato, ou num volume, ou num caminho que está muito desproporcional. E aí esse relacionamento, essa relação começa a ficar desequilibrada. Então, toda relação, seja ela profissional, comercial, amorosa, de amizade, ela precisa ter um equilíbrio, né? Então, como eu costumo dizer muito, né? Conheci a minha esposa na dança de salão, que é como se fosse uma dança. Então, vamos supor que você entrou numa empresa e vai começar a dançar com essa empresa. Então, a empresa dá um passo, você tem que seguir, né? Também ela tem que esperar você dar outro passo, né? Você faz um giro, você tem que esperar que a empresa faça um giro. Então, assim, precisa ter uma harmonia na relação. E se isso desacontece, começa a ter os nossos problemas. Mas me fala uma coisa assim, quando você olha para as empresas, né? Então, para os contratos, porque existe algo que a gente vê acontecendo, né? E tem algo que a gente não vê. Quando você fala que, por exemplo, as pessoas começam a se proteger, a empresa às vezes não está vendo isso. Então, o que, que você acredita que mais desgasta uma empresa de forma silenciosa? Ou seja, aquilo que está desgastando a empresa, mas ninguém está vendo. O que que eu acho? É essa questão mesmo, é relacionamento. Uma empresa que ela está desgastada relacionalmente, ela perde a velocidade. Uhum. E aí as pessoas é aquela questão da proteção, elas começam a se proteger, elas começam a ficar ansiosas, elas não sabem seu papel, elas começam a não entregar. E aí é uma coisa que vai muito além. E assim, não é, eu não acredito em falta de conhecimento, eu não sei assim, pelas empresas que a gente atende. Eu vejo que é falta de conhecimento mesmo desse olhar, sabe? São pessoas que estavam ali tão aceleradas e acostumadas a olhar só para o custo, 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 esquecem esse lado. É. Não é uma área que trata essa questão, sabe? Esse apagar de incêndio, ele demanda muita energia dos colaboradores.
E aí, muitas vezes, a gente fica cansado, desgastado, porque não teve aquele tempo para planejar. E muitas vezes você coloca em risco o seu papel profissional, porque você é visto como alguém incompetente, mas não é. E o histórico? E aí você tem que ter um equilíbrio gigantesco emocional para olhar para isso e falar assim: opa, peraí, o que que aconteceu aqui? Isso aqui não é sobre a Ana, não é sobre o Jorge, Uhum. é uma questão todo da companhia. Eu tive que apagar um incêndio e aqui eu não pude entregar o meu melhor. Então, assim, a gente tem que ter essas conversas com a gente mesmo para a gente não desequilibrar. E assim, a gente precisa entender que se a gente está pagando incêndio, né? O pagar incêndio é o quê? A gente está sempre fazendo coisas que são urgentes, né? E claro que dentro da vida, não só na empresa, mas na nossa vida, acontecem coisas que surgem, né? Imprevistos, coisas que se tornam urgentes e a gente tem que ir lá e resolver. E quando você me fala que as coisas, a gente vive só pagando incêndio, o que que a gente está fazendo? A gente só está olhando para coisas urgentes. Então a gente não está fazendo coisas planejadas, a gente não está, por exemplo, muitas vezes discernindo se aquilo é para ser feito ou não, porque você está num modo de alerta constantemente. Isso emocionalmente não é saudável. Isso até para a empresa não é saudável, né? Então é muito interessante você falar isso para a gente observar. Então, se a gente, por exemplo, percebe que os funcionários estão se escondendo, né? O que é se esconder? Não está se colocando, né, à disposição, né? Só está fazendo aquilo que é realmente necessário, muitas vezes nem aquilo que é necessário. Se a gente percebe que está todo mundo pagando incêndio, isso são alguns sinais que a relação entre empresa, né, dentro das empresas não estão saudáveis. Se você vê algum outro sinal que a gente pode aqui elencar para que as pessoas entendam e percebam se elas, dentro daquela, né, do seu departamento, do seu trabalho, se as relações estão de fato não saudáveis, vamos dizer assim. Ó, o que vai pegar, o ponto, eu vou até dar um exemplo prático, tá? Vários, Uhum, na verdade. O ponto-chave, o principal é essa questão de relacionamento mesmo. Porque, assim, o processo, ele vai organizar o fluxo, mas ele uhum, não é ciência. E, assim, infelizmente, esse lado da consciência, esse lado do emocional, do sistêmico, do relacionamento, a gente não é treinado na faculdade, a gente não é treinado nas empresas, infelizmente. Então, assim, isso é maturidade, sabe? E uhum. ainda são poucas pessoas que têm. Não. Eu falo na relação ali de dia a dia mesmo, com o cliente, com tudo, porque as pessoas, igual eu falei no início, as pessoas levam as questões para o pessoal. Então Uhum. entendem assim. A Ana está falando isso para o Jorge, mas não é. Eu estou em nome de uma companhia, eu estou em nome de uma empresa ali, sabe? Eu estou Sim. tratando as pessoas da companhia. Eu não posso dar prejuízo. É o que está escrito aqui. Se de alguma forma foi escrito errado ou foi equivocado, a gente vai tratar. Houve um erro, a gente vai tratar, mas a gente tem que continuar fazendo até resolver. Por quê? Porque está assinado, está ali no papel, foi assinado dessa forma. Então, assim, tudo vai partir da questão de relacionamento. Não, atuar com um gestor, com um gerente, que tem esse nível de maturidade, e a gente precisa se policiar, tá? Quando eu falo aqui desse lugar, não é que eu sou perfeita, não. Em muitos momentos, eu tenho que parar e pensar também para não agir com esse impulso, com essa imaturidade. Então, assim, eu, por exemplo, organização. Uma pessoa que está muito mais tempo na companhia. A gente tem um grupo, um setor, vou dar um exemplo. Então, somos três pessoas, gerente mais duas. Essas duas pessoas são pares. E aí, de uma oportunidade de uma promoção. Quem está mais tempo na empresa? Vão partir do pressuposto que as duas pessoas entregam muito bem e tudo. Quem está mais tempo ali na companhia e tal, que merece, sabe? Então você vai tendo um equilíbrio e vai trabalhando a questão ali de entrega, não fica falando mal das pessoas, atuar no profissional mesmo ali, sabe? Uhum. Para que eu recebo? Eu recebo para fazer este serviço. Eu não estou falando isso porque eu quero ofender fulano, ciclano e beltrano, é porque está errado e eu preciso mostrar. É isso. É. As pessoas precisam entender que, primeiro, né, por trás de uma empresa existem pessoas.
né? E por trás de uma pessoa existe a representação da empresa também, né? Então, quando você está, por exemplo, se relacionando com um departamento da mesma empresa, muitas vezes, né? Então, sei lá, o financeiro está falando com o comercial. Quem está falando não é né, a entidade departamento, é alguém representando o financeiro e alguém representando o comercial. E a gente precisa separar isso e ao mesmo tempo entender, né? Porque às vezes é o que você falou. O comercial, vamos dizer ali, está pressionando o financeiro por alguma coisa, uma redução talvez de custo, né? Uma melhora de preço, algo ali. Só que aí é o Jorge e a Ana conversando. E aí a gente fica nessa, vamos dizer assim, nesse milindre, né? Nessas rusgas todas. Só que a gente não entende que o que a gente está tentando ali resolver é um problema da empresa mesmo, do departamento. Então As falas precisa são assim, ó. precisa de Aqui, ó, muita as falas maturidade para você entender o isso, Jorge é né? muito chato. Eu queria colocar isso aqui e ele não deixou. Mas Exatamente. a gente vai tratar esses assuntos, é uma falha nossa, sabe? A gente precisa ser claro. Olha, Jorge, estamos vivendo um momento de cortes, eu preciso enxugar os preços. Onde você pode me ajudar? Porque quando você vai com essa clareza, facilita todo o processo. E o que que Exatamente. acontece em muitos casos? Quando a gente continua desalinhado emocionalmente, não é, não depende de construir novos processos, sabe? Os problemas, eles vão retornar mesmo com os processos novos. Uhum, Não alinha isso. entendi. E Ana, então assim, ó, quando a gente percebe, né, que esses relacionamentos, as relações ali dentro não estão sendo bem geridas, não estão sendo olhadas, né? Você falou assim, precisa muitas vezes parar para olhar, né? Qual que é o custo disso para a empresa, se a gente não trata isso? O que que você acredita que começa a acontecer com uma empresa, por exemplo? É, o final, o baque, ele realmente vai ser financeiro mesmo, mas eu até falei nessa questão do custo, que assim, é o custo emocional das pessoas. Elas ficam desgastadas, elas não entregam como deveriam, e aí isso vai impactar no custo. Uhum, Não estou conseguindo fazer os alinhamentos que devo, se eu não estou conseguindo colocar o que precisa, uma coisa vai, tipo, engatando a outra, sabe? uhum, Eu uhum, começo lá atrás, meu processo errado e vou repassando ele errado. Aí eu entro para poder, por exemplo, uma obra. Eu entro para tocar uma obra, eu não sigo o contrato. E aí eu tenho conflito ali, eu tenho que resolver, não consigo, e aí vai. Tudo por falta de clareza, falta de conversas. Esse problema, ele é um. Está enraizado. uhum. Aí não querem fazer registros, acham que você está ali registrando porque quer expor o outro. E não faz sentido nenhum isso, sabe? Eu acho que é maturidade. Mas não, eu vejo que muitas empresas, elas tentam resolver tudo dentro da empresa com processos, né? Mas às vezes a gente percebe o quê? Que elas continuam vivendo os mesmos problemas. O processo ele está sendo criado, ele está sendo ajustado, mas não está resolvendo o problema. Por que que você acredita que isso acontece às vezes? Ou quase sempre? Porque não olha para o lado pessoas, não olha para o lado pessoal, não olha para o lado de conflito interno, não para e pensa assim, se eu já troquei tudo, se eu já mudei tudo, isso continua acontecendo? Por que que isso continua acontecendo? Onde que está desalinhado aqui? O que falta? É realmente eu investir milhões em processos? Em escrever procedimento? Porque às vezes é uma coisa simples, é questão de alinhamento, mas as pessoas é, não têm essa sensibilidade para poder olhar para isso, sabe? Uhum. Nas empresas tem de RH, né? Tem que olham para essas questões. E isso ajuda. Mas eu falo que assim, quem está em cima tem que estar disposto a olhar para isso, porque é uma esfera diferente. Eu ouvindo você falar, me vem muito assim, tipo, processo por si só não vai resolver nada, né? Porque quem está executando o processo são as pessoas no final, né? E é muito o que você falou, né? Isso acontece porque não estão olhando para onde deveria, né? Então, muitas vezes
acredito, você pode me corrigir se você achar que não é isso, mas assim, dentro de um processo, você coloca a pessoa no lugar errado, né? Coloca a pessoa para fazer a função errada, ou se a pessoa, né, ela está dentro do processo em determinada função e ela começa a misturar as coisas ou querer fazer função de outras pessoas, né? Qual que é o impacto que você vê dos papéis mal definidos, por exemplo? É justamente isso que você falou. Ele vai começar nas interfaces. E Uhum, sabe claramente o que tem que fazer quando não está definido o papel, você começa a interferir no papel do outro e aí começam os desalinhamentos. Quando está claro, você sabe, olha, o meu papel é ir até aqui. Daqui para frente, quem resolve não sou eu mais. Eu, por exemplo, parte contratual, análise de risco. Eu faço o levantamento dos riscos e apresento. Quem uhum, vai, se sim ou se não, não sou eu. sim. É porque às vezes a gente tem que fazer mesmo com aqueles riscos ali, né? Eu vou assumir esse risco porque eu vejo que esse risco é possível de controlar. Eu vou assumir ele para eu poder executar essa obra. Uhum, Toda aquela relação ali com o comercial que às vezes outro exemplo claro, comercial, você falou disso, né? uhum. Comercial tem meta para bater. Eu tenho que fechar tantos contratos, tantos milhões até dezembro. Você acha que o cara do comercial, que ele não tem esse conhecimento sistêmico e essa questão das pessoas, se ele como um todo, quem vai pegar a obra, quem vai executar a obra com esse e esse problema, consegue? Não, ele quer bater a meta. Ele quer pegar a obra, não importa, bater a meta. Então, se a pessoa não tem essa visão, o processo já começa errado lá atrás e vai se Sim, arrastando. sim. É, metas e empresas é um trabalho que eu acho que é um tema que eu acho que a gente podia fazer assim, até uma, não é ser nenhum programa do Quarto com Café. A gente ia fazer um seriado, uma série É. com temporadas, porque olha, eu tenho algumas opiniões bem particulares com relação a metas, e o que eu vejo muito é que, assim, essa desconexão mesmo, né? Então, por exemplo, um departamento olhando para si, né, no sentido de, ó, o nosso objetivo é alcançar um valor financeiro. Como que vai ser feito isso? Eu não quero saber. Eu escuto muitas vezes gestores falando assim, eu não quero saber como vocês vão fazer isso, eu quero esse número, né? Então aí já coloca um alerta, né? Porque se ele não quer saber, né, como vai ser, talvez a gente tenha que, vamos dizer assim, espremer as pessoas né, no sentido ali de colocar cada vez mais pressão, cada vez mais, como é que eu falo, horas para trabalhar, enfim, uma série de coisas e, enfim, a gente até bate a meta, né? Mas no final, o que acontece, né? O departamento, né, morre, entre aspas, ali, né? As pessoas acabam não resistindo e nem aproveitando, né, aquela conquista, vamos dizer assim. Mas, enfim, voltando aqui para a questão das relações, Ana, você acha que, por exemplo, qual que é a relação entre governança, ou seja, as pessoas que governam uma empresa e o relacionamento, as relações saudáveis, né? Qual que é o papel dessa governança para que olhe para esses problemas, para que veja que você, na sua experiência, muitas vezes percebe que acontece de bom ou de ruim quando a governança está atuando ali, né? Ou seja, atuando de uma forma errada ou atuando de uma forma correta. Como que você enxerga essa relação? Existe uma relação realmente que precisa ser, né, conectada ali entre governança e o resto da empresa? Que você pensa sobre esse assunto? É fundamental, porque assim, são eles, porque principalmente em grandes empresas, tá? Você vai liderar, sei lá, 500 funcionários abaixo, que é uma cadeia, né? E Uhum, muitas dessas informações, às vezes, não chegam aqui. Aqui já chega o conflito. Então, sim. eles vão definir os papéis, deixar tudo bem claro, estabelecer limite. Olha, você vai até aqui, daqui para frente não. Porque assim,
essa falta de clareza. Isso é muito perigoso. Esses conflitos, eles são perigosos, porque eles continuam operando, mesmo sem ser falado. Porque pouco se fala disso. Pensa numa área industrial. É muita questão de gestão, muito número, muita meta, né? Você precisa da satisfação de número, de resultado. Então, assim, isso é muito pouco falado, sabe? E Sim. aí, como que esses conflitos vão aparecer? Se o gestor, se ele, nesse papel, não administrar isso muito bem, isso vai aparecer como? Em forma de sabotagem, em forma de falta de colaboração, a É, baixa. sim, e eu percebo muitas vezes que o gestor ele é o primeiro a perceber que está acontecendo algum problema de relações ali. Seja de um departamento com o outro, seja de uma pessoa do mesmo departamento, seja da empresa com o cliente. Só que muitas vezes é o gestor que está se escondendo, né? De olhar para aquilo e Eu sou tentar. privilegiada, porque eu tenho um gestor, assim, eu sou suspeita, eu não gosto de ficar falando dele não, porque o povo não querer roubar ele de mim. Mas, assim, ele é um cara ético, um cara íntegro, é um homem, assim, ele sabe até onde ir, ele sabe entrar em todos os lugares sem expor ninguém. Isso é E eu acho que, importante. porque isso é muito importante, e isso, assim, Muito. faz total diferença. Ele sabe os limites. Então, e assim, e aí, o que que acontece? Eu tenho liberdade para poder falar. Quando acontece um problema que eu tô me sentindo incomodada que eu vejo, porque muitas vezes a gente não fala logo de cara, né? A gente fica ali Uhum. ansiosa umas 3 semanas, passando perrengue até falar. Eu tenho total liberdade de falar. E É aí, isso. quando nada do que eu tô pensando, eu falo, ufa, então tá, era só isso. É isso que você falou, é importante. Quando a gente tem uma gestão, uma governança que te dá confiança, né, que te dá tranquilidade, o problema ele pode ser o pior do mundo, que você não vai esconder. Você sabe que, né, porque na verdade, assim, nas relações acontecem problemas a todo instante. No casamento acontece, numa relação de trabalho, relações de amizade. Só que se você, por exemplo, não tem confiança de conversar sobre aquilo, né, de trazer, de expor o problema para buscar uma solução, é o que você falou, as pessoas vão se escondendo. Então, se a governança se esconde, pronto, já deu um problema aí gigantesco, porque ninguém vai confiar naquelas pessoas. E você trouxe um caso seu particular, que é isso, né? Se a gente tem uma governança que nos traz confiança, a gente consegue, né, se abrir, consegue, né, até se colocar de uma forma mais acelerada, muitas vezes, para resolver os problemas, né? E porque às vezes a gente acha que colocar pressão demais vai fazer com que a pessoa resolva. Às vezes não. Simplesmente o fato de você se dispor a acolher, né, a situação, você acaba acelerando mesmo, entendeu? Então é muito importante. Ruim, porque você não vai conseguir o melhor da pessoa dessa forma, sabe? Isso E aí quando, é bem complicado. E tudo vem de medo. É bem engraçado isso, né? Porque a gente acaba conectando o pessoal, porque tudo isso vem de medos internos da pessoa, é muito sobre ela. E aí ela fica naquele modo assim, sabe? E quando a gente tem que tomar decisão, toda decisão que a gente tem que tomar ela baseada no medo, ela é reativa. exato. Exato. Isso que você falou é muito importante, Ana, porque ó, você está dizendo assim que, e eu já vi isso, sabe? Eu já vi muitas vezes a gestão, a governança se colocando em situações ou colocando as pessoas em situações que diz muito mais dela internamente do que da empresa em si. É Então, porque é muito complicado, porque às vezes as pessoas que estão sendo lideradas ali, né, ou gestionadas, o que que acontece? Ela olha para o gestor, né, acredita que aquilo que ele está trazendo é uma instrução, é um processo da empresa, e na verdade nem é. Né? É um não é. medo interno dele, uma falta que ele tem ali, um trauma que ele não tem trabalhado. Então é muito importante as empresas e as pessoas também se organizarem emocionalmente. Né? Você acredita que pessoas e empresas organizadas emocionalmente, elas têm decisões melhores? Assim, Com como, certeza. como que você vê isso assim? Você já teve, por exemplo,
experiência na mesma empresa, no mesmo departamento, de pessoas com emocional equilibrado e pessoas com emocional desequilibrado fazendo funções parecidas, a diferença, assim? E assim, hoje, como eu atuo com vários departamentos, né? É Uhum, nítido ver, principalmente assim, eu sinto que o operacional ele precisa bastante de apoio, né? Assim, eu fico muito feliz de conseguir ajudar. Você sabe que eu amo essa parte sistêmica, essa parte de uhum. pessoas, e assim, poder integrar isso para mim, assim, tem um valor gigantesco. Outro exemplo, eu acho que os exemplos práticos, eles são muito bons, né? Porque a gente consegue entender de uma forma melhor. E a A gente gente se estava fazendo, enxerga nos exemplos, né? exato. A gente tá fazendo um trabalho de revisitando alguns assuntos, alguns itens, e as pessoas que estão apoiando nesse trabalho são pessoas novas, de pouco tempo Uhum. de emprego. E aí eu enxerguei muita preocupação ali, muito medo e tal. Aí depois no final, depois que a gente já tinha feito tudo, feito a apresentação, eu falei para eles, eu falei, vocês entendem que esse problema não é de vocês? Que esse problema ele já existia, ele já estava aqui e que vocês estão dando o melhor de vocês? Agora, se por alguma decisão acima de nós, eles permanecerem com isso, a gente vai continuar dando o melhor, o que não significa que vai dar certo. Exatamente, porque tem coisas que não fazem parte né, do nosso papel, ou a gente muitas vezes não tem controle sobre isso, né? Não tem. E eu acho que isso é muito que difere uma empresa madura de uma empresa reativa, né? Quando você olha, por exemplo, né, nessas questões que você falou mesmo, Ana, de atuar com vários departamentos ou com vários, né, clientes, enfim. Quando você vê que, por exemplo, você leva uma mesma situação para uma empresa madura e para uma empresa reativa, quais são as principais diferenças que você vê assim? Não, é tipo o que eu falei ontem, né, com o pessoal, no final, sabe quando você vê aquela sensação deles de tipo assim, ufa, ai, obrigado. Tá tudo isso. Quando a empresa é madura, o trabalho flui, a gente trabalha feliz. Quando é um Uhum, negócio real, o tempo todo pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É tipo a pessoa certa no lugar errado. uhum, Você vai encontrar muito mais dificuldade, pessoas muito mais cansadas assim, desmotivadas, porque não adianta a pessoa entrar com o gás todo para trabalhar. Se a gente não tem essa liberdade, esse poder de fala, se a gente não consegue conversar, se a gente não consegue expor a opinião da gente, a gente fica travado. sim. É um trabalho A gente vai sendo polido, né? E polido, esse aí, executa um trabalho maravilhoso que não serve de nada. Então, aí você se torna a pessoa certa no lugar errado. voltando nesse assunto das pessoas certas no lugar errado, que a gente já falou também sobre os papéis, né? Por que você acredita que tantas pessoas têm dificuldade de assumir o papel na empresa, o papel certo dentro de uma empresa? Medo de posicionamento, e isso daí eu falo por mim mesmo. Uhum. As pessoas têm muito medo de se posicionar. E isso envolve várias questões. A Vai. gente vai chegar num nível de maturidade que você já não tem medo de se posicionar mais, porque você sabe do seu valor e sabe que se não for ali, será em outro lugar. Mas às vezes as pessoas precisam daquele emprego, então elas têm medo de se posicionar, de contrariar algum superior imediato, porque sabem que não tem esse poder de escuta. A pessoa não está disposta a ouvir, ela quer só que você cumpra a meta e não interessa quais serão os riscos, os problemas, sabe? Então, assim, isso assim, faz total diferença, sabe? Eu acho que quando o pessoal começar a entender o valor disso, vai mudar a realidade das empresas. É engraçado você falar, né? Porque as pessoas muitas vezes querem as coisas, né? Buscam, né, sucesso, resultados, mas não querem pagar o preço, né? De se posicionar. Ontem eu fiz, inclusive, uns stories falando sobre o Neymar e fazendo um paralelo justamente com isso, com posicionamento, né? E porque é isso, a gente olha para pessoas bem posicionadas e a gente tem um padrão que a gente percebe assim em todos, né? Que é o quê? Uma pessoa bem posicionada, ela agrada e ela desagrada.
Então tem gente que vai se incomodar com uma pessoa bem posicionada e tem gente que vai se inspirar numa pessoa bem posicionada. E isso diz muito mais de quem está ali olhando para essa pessoa do que da pessoa em si. Que foi um pouco que eu falei ali, né, na questão do Neymar. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas o que a gente pode dizer, com certeza, você gostando ou não, que o Neymar é uma pessoa que se posiciona, bem posicionado. Então, esse papel, né, que você fala assim, poxa, às vezes a pessoa tem dificuldade por quê? Porque ela não abraça, ela não se posiciona, ela não assume o papel de fato. Né? Ela tem medos, tem inseguranças. E aí é muito mais um problema individual do que da empresa em si. Porque às vezes você foi contratado para ser um gestor e se você não está assumindo o papel de gestão, qual Sabe que o é que o... eu acho que falta nesses casos? Hum, Pessoas elas começam a crescer dentro das empresas. Então, você entra com o papel e você começa a crescer. Ninguém te pergunta se você quer assumir um papel de gestão. Muitos às vezes nem sabem o que é ser um gestor. Aí o salário decide assumir um cargo desse nível, mas não sabe que vai ter que fazer gestão de pessoas, que vai ter que muitas vezes ensinar, não tem preparação nenhuma. não está Esses dias, preparado. esses dias eu fiz uma live com o Thiago falando de liderança, e ele falou muito, ele deu um exemplo muito didático e que eu acho que é do dia a dia de várias pessoas que se relacionam com isso que você falou. Às vezes tem uma pessoa extremamente técnica, um excelente profissional naquilo, e aí você põe ele como gestor sem preparo nenhum, achando que ele vai se tornar. E aí aqui que acaba, Acaba pode com o ser, profissional da você pessoa. não tem nem um bom gestor e você acabou de perder uma pessoa que estava te dando resultado naquele nível. E não que uma pessoa técnica, ela não, né, boa tecnicamente, ela não possa assumir um papel de gestão. Pode, só que existe uma preparação. E muitas vezes é isso, né? E às vezes a gente Sabe tem que muito olhar bem. também, Ana, o profissional em si, porque ele está buscando uma promoção. Né? Ele sabe que tem vamos dizer assim, um degrau acima ali, que é onde ele vai ter mais benefícios, onde ele vai ter muitas vezes flexibilidade, um ajuste salarial. Só que ele também não se pergunta se ele se preparou, se ele está preparado para assumir aquilo. Então, de novo, a gente entra nas relações, né? Porque às vezes a empresa vai abrir a porta para essa pessoa ocupar um lugar e ela nem sabe. E ela não vai dar nada em troca, ela não vai se preparar, ela não vai pensar igual você falou. Será que eu estou preparado para assumir esse negócio? E aí começa a virar aquela bagunça generalizada, né? O cara só quer um aumento. Vai lá, analisa e dá o cara o aumento, tá tudo certo. Porque às vezes o cara tá resolvendo seu problema técnico ali e ele não quer essa outra parte, ele não Assumir gosta. uma outra Não, função, né? analisa. Às vezes ele não quer outra função, ele não quer ter que lidar com gente dessa forma, ele não quer parte burocrática, ele não quer mexer com isso e tá tudo certo. E como que a liderança influencia nessa decisão, nessas questões, assim, de olhar e perceber se a pessoa está ocupando o lugar certo, se é certo eu chamar a Ana, por exemplo, um cargo de gestão ou não? Como que você vê isso? Então, nas empresas maiores, igual eu falei anteriormente, tem o RH que atua em certas regiões que ajuda os líderes nessa tomada de decisão, né? Uhum. Elas avaliam a pessoa, acompanham, veem qual que é o objetivo, e aí, fulano tá preparado para isso, não tá? E o gestor ali também tem um feeling, né? Ele sabe ali o que essa pessoa entrega, porque às vezes eu e você, nós dois temos o mesmo papel. A gente tem aquelas regras, o procedimento para seguir. A gente faz as mesmas coisas, mas a gente trabalha de formas diferentes. Às vezes você é voltado para o resultado, é aquele que, tipo assim, acabou, já mandou e-mail, registrou tudo, e o outro, às vezes, é voltado mais para apoiar, mais para ajudar. Então, assim, tem uma diferença, né? Por isso que eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho as pessoas mais livres. Mas o papel do gestor é fundamental nessa tomada aí de decisão, sabe? Mas depende muito do querer. E assim, eu defendo um pouco os gestores em alguns casos, porque assim, será que eles têm? Às vezes falta um pouco de liberdade para essa atuação deles, sabe? Para esse poder de fala em algumas empresas. Por isso que o olhar, ele é geral, sabe? Uhum, uhum. Alguns casos, a pessoa ela precisa abraçar, ela quer o resultado diferente, mas o CEO da empresa ali, a diretoria, ela precisa tomar
aquilo para ela, aquela dor para ela e apoiar o setor, porque senão você não sobrevive. E aí, né, a gente acaba observando, né, e tocando num ponto que é a cultura da empresa também, muitas vezes, né? E tem empresas que têm culturas bem definidas, outras não. Você acha que cultura se constrói, cultura se tolera? Como que você vê isso também? O papel da cultura da empresa dentro dessas relações, Ana? A cultura ela se constrói com toda certeza. A cultura na base da tolerância, tendo uma abertura ali, tá fadada ao fracasso. É construção mesmo, mudança de mentalidade. Eu hoje mesmo, hoje eu atuo em um setor que essa parte de administração contratual é um setor que em grandes empresas já está enraizado, mas em outras Uhum, empresas que está engatinhando, se você não está aberto à mudança cultural, não vai sobreviver. Porque uhum, muitas pessoas com a mentalidade um pouco mais antiga, que não trabalham essa mentalidade, elas te veem como expositor. Ah, ela quer me expor, ela está aqui para pegar meus problemas e contar o que eu estou fazendo de errado, enquanto na verdade não é isso. A gente é um braço direito ali do gestor para justamente a obra não fracassar. A gente vai sim. fazer um mapeamento, levantamento e acompanhamento dos riscos para não fracassar. Então, assim, faz total diferença. Mas a gente sabe que hoje, assim, infelizmente, Jorge, não é a realidade da maioria das empresas. Ah, sim. É, E é a gente tem que. A gente tem um trabalho longo pela frente, né? longo. E eu que estou aqui todo dia atuando com pessoas e empresas, eu percebo quanto a gente tem ainda para que trabalhar, né? Culturas, né? Não só nas empresas, uma cultura na sociedade, uma cultura muitas vezes no planeta que a gente tem que quebrar alguns padrões. Mas assim, eu acredito muito, sabe? Que a gente às vezes olha para um desafio muito grande e acha que você vai ser o único que vai resolver aquilo. E aí a gente acaba desistindo. Mas se a gente, dentro do nosso cercadinho, vamos dizer assim, a gente começa a fazer o nosso papel, e aí eu faço, a Ana faz, né? A Carla que está aqui faz, a Júlia e tal. Quando a gente vê, as coisas estão melhorando, sabe? E quando a gente fala de reorganizar esse caminho, né? Então, por exemplo, a gente percebe que a empresa está com relações, né, conturbadas, com problemas. Por onde você acredita, Ana, baseado na sua experiência, no que você já viveu e vive, por onde você acredita que a empresa deveria começar para melhorar essas questões das relações? Então, começando pela escuta ativa. Tipo assim, ela precisa entender o que realmente está acontecendo ali nas relações. Onde eu preciso melhorar? E geralmente, Jorge, nunca é aqui embaixo, tá? Uhum, A mais que é reflexo. O que acontece aqui embaixo é reflexo do que está acontecendo em cima. uhum. Então a gente precisa, né, começar a ouvir as pessoas, né, em vários níveis. E qual seria o primeiro passo? Assim, o escutar seria o primeiro passo. E depois que você escuta, né, o que começa a mudar? Você acredita, né, quando a gente começa a escutar as pessoas? Seria observar, Uhum, segundo, escutar. E aí, depois dessa escuta, você vai fazer a análise dali de tudo que foi ouvido e tentar identificar. Ver onde está o problema, porque às vezes, muitas vezes eles acham que é sair mandando todo mundo embora, cortando tudo. E não é isso, não. é, Identificar primeiro o problema, o que está acontecendo? Diante disso, se eu não tenho aqui dentro pessoas que possam fazer isso, eu vou buscar ajuda. o Instituto trabalha muito nisso, né? O meu Instituto trabalha muito nessa questão de mapear, por exemplo, papéis, né? E perfis. Porque eu já peguei várias empresas que estava doendo tanto essa questão das relações que se ele pudesse, ou na verdade a vontade né, que o gestor ou o dono da empresa queria era justamente sair mandando todo mundo embora.
E quando a gente começa a mapear perfis, papéis e perceber que são, às vezes, pequenos ajustes resolvem, né? Aí é engraçado o quanto que isso modifica, né? E melhora rápido, né? E, e a gente precisa entender essas questões, muitas vezes, né? Porque, assim como nós, seres humanos, pessoas, indivíduos, nós temos um lado bom e um lado ruim, a empresa também tem que olhar para isso e uma vez que se mapeia, se conversa e resolva, né, perceba, pô, temos um problema, que ela não fuja desse problema, que ela não tenta excluir esse problema. Que ela fala, tá bom, me dá esse problema aqui, esse problema é nosso. Ó, pessoal, temos um problema, né? Porque senão, o que que acontece? Não consegue resolver, né? Na questão sistêmica, nos conhecimentos sistêmicos, a gente fala muito, né? Tudo aquilo que a gente exclui, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente acha que não é nosso, ele volta e vai ficar voltando até você falar assim, tá bom, entendi que isso aqui é meu, deixa eu resolver. E aí as coisas vão fluindo. Então, acho que da mesma forma numa empresa é assim. Então, se ela faz vista grossa para os problemas de relação, se ela, né, analisa e vê que, poxa, temos aqui um mega problema, mas quer saber? Vamos deixar ele aqui no cantinho. Vamos fingir que ele não existe. Né? Isso vai ficar voltando. Então, é muito importante essa questão. O que você pensa sobre isso, Ana? Não, tá certíssimo. Muitas vezes a pessoa problemática que tá ali no dia a dia te incomodando, ela tá ali justamente para isso, para te fazer olhar para esse problema que tá ali. E aí você tira uma problemática e volta outra, e volta outra, e volta outra, até se enxergar. É. E quando você percebe assim, né, o que, que muda, né? Quando você percebe que a empresa decidiu, então, né, observar, escutar, né, trazer essas análises, entender o problema, começa a atuar em cima disso. O que, que você acredita que muda na empresa quando ela tem essa consciência e começa a olhar de fato de uma forma responsável, como você falou que deve ser, né? O que começa a mudar numa empresa? O que, que você percebe assim? Você já viu, né, empresas com esse movimento? O que, que você pode me dizer para tipo alimentar não só a esperança, né, das pessoas que talvez estejam vivendo isso ou passando por isso, mas alimentar também a vontade de pegar e falar, poxa, tem uma solução, né? Tem como resolver isso. Porque a gente vê muitas pessoas e empresas desacreditadas no mercado, das pessoas, e aí fica, né, é assim mesmo, para todo lugar é desse jeito, as pessoas são assim, aí as pessoas falam, não, as empresas são assim, e aí fica um empurrando para o outro, né? Mas quando você vê, né, as pessoas assumindo, as empresas assumindo o papel, tudo isso que você muito sabiamente disse que a gente precisa olhar, qual que é a transformação que acontece? Ela vai parar de gastar energia sobrevivendo. E ela vai começar a atuar, de fato, fazer o que ela é o objetivo, o que é o escopo dela ali. As pessoas trabalham de forma mais leve, entendendo melhor os seus papéis, sabe? Os conflitos eles Uhum. vão diminuir, com toda certeza. É a questão do pertencimento, né? Quando a pessoa pode falar, pode expor sua opinião, sem ser julgada, que ali vai ter um alinhamento de um gestor. Ó, veja bem, explica de uma forma, sem ser, não quero isso, não é assim, não sei o quê. Então, assim, ela sente que ela faz parte, ela sente que ela pertence ali àquela empresa e ela pode falar. Uhum. Não Você fala um negócio assim, né, que você tocou num ponto que eu brigo muito aqui, né, todos os dias, a questão da leveza, né? Então, as pessoas acham que encarar os problemas muitas vezes vai fazer com que aquela situação que está pesada se torne pesada ainda mais, né? Mas o que a gente percebe, pelo menos eu percebo e defendo aqui, é que quando você encara as questões da forma como elas devem ser, né? Sendo transparente com você, sendo transparente com a empresa, né? Mantendo essas relações, você acaba fazendo muito mais coisas, você se coloca muito mais disposto, porque você se sente muitas vezes pertencente, só que é tão maluco que as coisas começam a ficar mais leves. é.
E aí as pessoas, por quê? Isso é algo contraintuitivo, né? Porque você imagina, vou encarar um problema, vou fazer algumas coisas, vou dizer o que eu penso, vou me posicionar, vou ouvir o outro. Você fala, meu, se tá pesado, quando eu começar a fazer isso vai ficar mais pesado ainda, né? E aí você recua. Mas eu garanto para vocês que estão nos ouvindo, que estão vendo essa live gravada, que é sim contraintuitivo, mas é assim mesmo que funciona. Porque eu sou prova viva que hoje, aos 45 anos, eu faço muito mais coisas e eu estou envolvido em muito mais coisas do que eu estava, por exemplo, com os meus 20 e poucos anos. Né? Né? E hoje, por incrível que pareça, a minha vida está mais leve. Porque aos 20 e poucos anos eu tive burnout, tive transtorno de ansiedade, enfim, uma série de coisas, e fazendo muito menos. Por conta, né? Então, acho que na empresa é da mesma forma. E a empresa é feita de pessoas, então as pessoas precisam olhar dessa forma também, né, Ana? Exatamente isso. Ó, a Carla tá aqui tecendo elogios para você. Ah, é maravilhoso. Daí depois você entra no Instagram dela para você conhecer o trabalho dela. O trabalho dela é incrível. Legal. Ela é engenheira, você tem que ver as casas que ela constrói. São construções de alto padrão. Ah, E que aí legal. incrível, é que ela é uma pessoa super sensível, sabe? Ela tem esse lado, sabe? E é um trabalho de muita pressão, imagina. Afinal de contas, Sim, ela não constrói para qualquer pessoa. sim, sim, sim. E Ana, não sei se você percebeu, o nosso tempo já está chegando aqui, ó. E eu sempre, no final do nosso café, eu faço algumas perguntas assim, as mesmas perguntas para todos, porque são perguntas que saem coisas muito interessantes assim, sabe? E eu queria muito que você me dissesse, dentro dessa sua jornada, que eu sei que é longa, mas eu sei que ainda tem muito a percorrer, qual foi uma frase que você gostaria de ter ouvido lá no comecinho da sua carreira? Ai, vamos lá. A gente não precisa escolher entre sensibilidade e competência. Nossa, essa é uma baita de uma frase. Nossa. Baita de uma frase. Como é possível a gente ser humano e estratégico ao mesmo tempo? Caramba, meu. Uma capa, sabe? Assim, antes, uma capa assim, a do Batman, talvez, na hora que chegasse na frente, todo mundo posturada, séria. Não, gente, calma lá. Dá pra eu momento aqui de descontração, bater um papo, eu conversar e eu ser uma Ana Paula competente do mesmo jeito. Olha, no começo desse mês a gente fez um programa do Quarta com a Rosane e ela falou exatamente isso. A duras penas ela entendeu isso, né? E é interessante que ela falou que desde o princípio ela acreditava um pouco nisso, mas aí observando e vendo, né, nas empresas, nas pessoas e tudo mais, ela achou que isso não era possível e foi se moldando. Enfim, ela teve vários problemas de saúde, mas ela, graças a Deus, conseguiu e teve a oportunidade de resgatar. E você falar um negócio desse é muito importante, porque eu também acredito muito nisso, Ana, e não esperava essa frase de você, no sentido que ela pegou muito profundo, assim. E não que eu não esperava que você fosse capaz de fazer uma. Eu achei que você fosse falar outra frase, assim. E é muito legal ouvir pessoas que com conhecimento, com vivência, né, vivendo o dia a dia de problemas complexos dentro das corporações, falar uma frase como essa, assim, de verdade, estou muito feliz e grato por isso, assim, de verdade. Uma outra pergunta que eu faço sempre, Ana, é assim, ó, qual ensinamento você traz do seu pai ou de uma figura masculina que você traz até hoje, assim, na sua profissão? Uau, vamos lá. Essa é a ideia. O masculino é um forte, né? É um lado fundamental aí. Eu falo que a engenharia entrou na minha vida para me mostrar esse lado. Mas eu vou falar uma frase que, de todos os ensinamentos que vocês sabem aí da minha jornada, da minha história de vida, é justamente nessa relação, é não levar as coisas para o pessoal, porque cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. É. Essa é uma frase clichê, né? Porque a gente escuta muito,
mas ela tem uma profundidade tão grande. E às vezes a gente escuta várias pessoas falando isso e a gente não presta atenção o que que essa frase quer dizer. Eu vou Quer- um pouco mais claro, um exemplo, tá? Às vezes a gente idealiza demais as coisas. E aí, você quer um gestor maravilhoso, que é o checklist, ele tem que ter isso, aquilo. Não vai ter como. Ele é o que ele é. Ele Exatamente. escute ali. Se a empresa não trocar aquele papel, quem tem que trocar de emprego, no caso, é a gente. Porque não vai mudar. E isso tem a ver com o nosso tema de relações, né? Às vezes a gente cria expectativa demais, por exemplo, num amigo, numa namorada, num irmão, né? Enfim, num professor, em várias questões, e a gente fica insistindo, né? E aí quando você percebe e entende essa frase, que tipo, a pessoa está dando o seu melhor ali muitas vezes. Só que o melhor é aquilo que ela tem naquele momento. Exatamente. Fica mais E, leve também. né? De desenvolver, de apoiar, para suprir ali as expectativas e as necessidades da empresa. Então, eu acho que é muito isso. E aí, eu acho que talvez quem está ouvindo de fora a live não entenda, né, qual correlação que eu fiz com o pai, mas vocês vão entender o que, que eu. Uhum, uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta. E a sua mãe? Né? Maravilhosa, faz aniversário no mesmo dia que eu. Não, a minha mãe com certeza é responsabilidade. Nossa Senhora, pensa na mulher brava, aquela. Muito Ali bom. E Ana, palavra tem valor, não fazer as coisas erradas, sabe? Ela é muito séria nessa coisa assim, caráter aparece principalmente quando ninguém tá te olhando. hoje de manhã eu estava ouvindo um devocional e falava justamente disso, da gente ser correto no pequeno e no grande. Né? Às vezes a gente tem atitudes quando a coisa é muito grande, né? Ou tem uma importância muito grande, a gente tem uma atitude. E aí quando a gente vai para o micro, né, ou para o pequeno, a gente acaba, né, não sendo dessa forma. E dá para entender porque que sua mãe é assim, porque eu sou muito parecido com ela, né? Do fio do bigode, eu falo muito que eu sou do fio do bigode, né? E responsável e tal. Às vezes minha esposa fala, você é responsável demais. Eu falo, não, eu sou responsável, ponto. E porque a gente nasceu no mesmo dia, né? Então a gente tem o mesmo signo e tal. E é um ensinamento muito importante. Mesmas coisas. E Ana, me fala uma coisa, a gente gosta aqui de leitura nesse programa, eu gosto de ler bastante, eu sempre estou indicando livro para os meus mentorados, para os membros lá da comunidade também. E que livro você indicaria para a gente? Assim, pode ser um livro mais técnico, pode ser um livro assim, um livro que mexeu com você, ou que mexe, ou um livro talvez que você esteja lendo agora. Qual livro você indica para a gente para anotar aqui também? Teoria U, reinventando as organizações, só que a teoria U, ele fala mais sobre consciência, sobre escuta, sobre transformação dentro dos sistemas. Eu acho que para esse tema que a gente falou aqui hoje, ele faça mais sentido. Legal, eu não conheço esse livro, eu vou buscar. Depois eu quero tocar figurinhas com você, porque eu achei muito interessante essa questão, né, da consciência dentro das empresas, assim. E Ana, para finalizar, qual foi o melhor café, ou um café muito especial? E não precisa ser um café gostoso. A gente sabe, às vezes, que a gente tem momentos especiais regados de café bom, mas às vezes é o café que tinha ali. Mas a É, importância de estar, né, sentado ou estar tomando aquele café faz com que a gente conecte esse momento na nossa vida e guarda ele ali com carinho. E eu queria saber se você lembra de um café muito especial, né, ou de um café que mudou a sua vida, que você possa, claro, compartilhar com a gente. Afinal, nós estamos falando de um programa que chama Quarta com o Café, né? Então, eu queria saber, você tem algum momento especialíssimo aí, regado de café, que você possa compartilhar com a gente? tem sim. E na maioria das vezes nunca é sobre o café em si, né? É Sobre o isso, momento. Os melhores cafés da exatamente. vida, eles nunca são sobre o café. São todos os cafés, por exemplo, que.
são em meios a conversas verdadeiras, que a gente pode ser quem a gente é. É aquele café que vai trazer clareza, direção, conexão humana. Afinal de contas, eu amo isso, né? É aquele café corrido, domingo mesmo, eu tomei café com a Carla. É aquele café que a gente faz ali, que enche o coração da gente, que a gente mata a saudade, que a gente fala sobre o propósito, sobre os nossos valores, o que está acontecendo ali na nossa vida, de fato. E é Legal. bonito ver nossa evolução, né? Os cafés em Sim. Datuba. E tá aqui, a mesa tá aqui, viu? Você pode vir quando você quiser, você é sempre muito bem-vindo aqui. E é isso, sabe? Eu acho que é, eu gosto tanto de café por conta dessas questões, sabe? Porque quando a gente senta para tomar um café e a gente às vezes se abre para ouvir, né? Se abre para falar, sempre saem coisas boas, assim. Então, eu adorei o seu momento, né? Momentos, né? Com café, que são muito importantes. E Ana, olha cá, estou com meu baralho sistêmico aqui. E aqui eu quero o seguinte: a gente faz sempre aqui no final do nosso programa, né, a gente tira uma carta sistêmica baseada em alguma coisa que você está intencionando agora e que você pode revelar para a nossa audiência, claro, né? Não vai revelar coisas inapropriadas ou inoportunas, não, que vai te comprometer. Mas, por exemplo, sei lá, você tem um projeto, você está buscando alguma coisa, e aí eu vou me conectar aqui com você, vou tirar a carta e nós vamos ver se faz sentido ou não e conversar um pouquinho e encerrar o nosso programa maravilhoso de hoje, com esse tema maravilhoso que a gente trouxe, com tantos ensinamentos aqui. Pense em algo aí, eu sei que eu te peguei de supetão, intenciona, me fala o que é e vamos ver se faz sentido. Tem tudo a ver com o tema, que é justamente sobre essa questão de eu falar mais disso aqui para as pessoas, sabe? Eu acho que isso aqui é um papel tão importante que às vezes a gente fica guardando e no final de contas, para quê? Vamos falar, vamos discutir, vamos alinhar, vamos trocar ideia para ver o que, que realmente está acontecendo aí no mercado, com as pessoas, por que, que as empresas não estão sobrevivendo. Às vezes as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças e, na verdade, é uma simples falta de alinhamento. Uhum. Então, a sua intenção é justamente essa: começar a falar mais sobre essas questões das relações entre empresa, pessoas. Vamos Sim. ver lá o que isso vai, que carta que vai nos trazer e se vai fazer sentido, né? Você pode falar, ah, Jorge, não sei não fez sentido nenhum, não. Então, vamos lá. Sabe que sempre faz, né? É. Ó, a vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. E aí, fez sentido? Isso. Isso dá pra É ver, mas quando a gente fala de final. escolho dar amor, amor tem a ver com relações, né? Se você muitas vezes vai falar algo, ou se muitas vezes você está tendo problemas com algo, com relações, o amor é sempre. Se você vai falar, né? Se você se dispõe a fazer algo com amor, não tem como não dar certo, sabe? Acho muito importante. Né? E como diz a frase aqui, porque a vida é muito simples, a gente que complica muitas vezes, né? E o mais legal aqui, Ana, que eu vejo que tem muito a ver com você e com esse momento, é isso. Recebo de volta aquilo que eu dou. Então, se você começar a falar sobre isso, com certeza você vai receber muitas coisas boas. Porque esse é um problema muito sério. Muito sério. Em todas as esferas, mas nas empresas é mais sério ainda. Né? Porque tem uma amplitude muito maior. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema de relacionamento com a Ana, é eu e a Ana, duas pessoas. Mas se eu tenho um problema de relacionamento, ou se a empresa tem problemas de relacionamento, nós estamos falando de várias pessoas, de mais pessoas. Então é numa amplitude muito maior. E você intencionar e se dispor a falar com isso, eu sei que precisa ter muita coragem. E eu sei que você é mulher para isso. E como diz minha prima lá de Natal, eu sou mulher para isso. Então, assim, ó, conte comigo para o que você precisar para isso Você também. também. Você, eu sei, né, para quem não sabe, a Ana está lá na comunidade também, que é um lugar seguro, é um lugar de acolhimento, direcionamento, né, de ações práticas. Então, se você precisar, né, me fale, a gente vai te ajudar, né, e todos ali da comunidade nesse sentido, porque se você está sentindo que esse é o momento e você é uma pessoa extremamente sensitiva, a gente sabe, e então é isso, é a hora.
Queria muito agradecer, Ana, por você ter topado esse convite. Foi meio de supetão, eu sei, mas não tinha outra pessoa, né, que eu pudesse pensar e vir aqui hoje falar sobre essas questões. E eu vou deixar aqui um espaço para você falar, mas antes disso, só lembrar que esse programa ele vai ficar gravado no meu Instagram por 24 horas e depois ele vai para a nossa plataforma da comunidade, que você pode se cadastrar de forma gratuita e assistir não só esse programa da Ana, que nós fizemos aqui hoje, mas todos os programas anteriores, e tem muita coisa bacana lá para você. Então, fica aqui o meu convite. Ana, o espaço é seu, pode falar do que você quiser, só agradecer de verdade quem você é e tudo aquilo que você tem feito. É só agradecer também, agradecer pela oportunidade, agradecer pela confiança, né, principalmente, por acreditar, né, em tudo que eu faço, realmente tem muito propósito. Eu penso muito, né, antes de falar das coisas, antes de fazer as coisas, justamente por isso, né, porque eu acho que a gente vir defender uma causa, a gente tem que ter muita coragem. Sim. E eu estou à disposição, viu, para os mentorados, não só aí pessoal que precisar de apoio, né? Discutir sobre o tema, ter uma luz, uma clareza sobre isso. Eu tenho falado mais, vou começar, né? Fiz um Instagram só para isso, para falar desse tema, acho que até para separar um pouco ali da parte sistêmica pessoal, né? Uhum. Para falar mais das empresas, porque é um público diferente. E estou à disposição, dizer que foi incrível, que eu amei falar sobre esse tema. Eu também, passou muito rápido, né? E ó, eu vou deixar esse Instagram novo da Ana marcado aqui nas publicações, enfim. Ela é uma pessoa extremamente acessível, né? Quem me conhece sabe que eu sou e ela é da mesma forma, então mande mensagem. Se você quiser a Ana aqui novamente também, pode falar que a gente traz ela de novo, até a gente enjoar dela. É. Mas é isso. Uma ótima quarta-feira para todos. Semana que vem temos um assunto extremamente importante. Fique atento que nós vamos voltar aqui com o nosso Quarta com Café todas as quartas-feiras às 8 da manhã. E é isso. Super beijo, um ótimo dia. Se despedir, peraí, ó, quem entrou uma presença ilustre aqui também, a Hum, Tainara. A Tainara deve estar amando, porque ela nas organizações, ela é aquela pessoa que faz essa ponte da parte das pessoas. A Tainara é responsável legal. por cuidar das pessoas. Ah, Tainá, a gente precisa conversar, viu? Aí, ó, é uma excelente pessoa também para fazer uma live, viu? Exatamente, que legal. Então é isso, gente. Super beijo, uma ótima Beijo. quarta e até a próxima. Muito Tchau, tchau. obrigada. Beijo. Tchau.